Olá pessoal, sejam bem-vindos então à nossa última aula de análise dos balanços. Falamos já do balanço orçamentário, também do balanço financeiro. Hoje a gente vai comentar um pouco do balanço patrimonial. Tá? Na próxima aula teremos as outras demonstrações que eu quero comentar um pouquinho sobre a DFC, também a DMPL, se possível, para a gente continuar os estudos aí nessa parte de análise, né, de aprofundamento, de entendimento dessa estrutura. Então, como vimos, o balanço patrimonial ele vai ser dividido então em 4 partes. Especificamente aí o quadro principal é o que nós estamos trabalhando, mas existem outros elementos também importantes e dignos de estudo. Tá? Relembrando, né, no balanço patrimonial a gente usa circulante e não circulante de acordo com o grau de conversibilidade e exigibilidade. No caso, conversibilidade é transformar em dinheiro, digamos assim, em recurso disponível de imediato, né, especificamente para o ativo, e não circulante, então seria um longo prazo, como nós chamamos costumeiramente. Exigibilidade vai se aplicar então aos passivos, mais especificamente aí curto e longo prazo, como a gente costuma dizer. Só que a lei ela traz essa terminologia que eu já comentei com vocês várias vezes, né? O financeiro e permanente, relacionando-se aí a um aspecto diferente, tá? Não é a mesma coisa que não circulante, que circulante. Então, financeiro e permanente significa se depende ou não da autorização legislativa barra orçamentária, como a gente já comentou. Para entendimento do balanço patrimonial, a gente precisa relembrar todas as classes, porque nós vamos utilizar todos esses elementos, inclusive as etapas da receita, os restos a pagar, sejam eles processados e os não processados. Deixei o link do balanço da prefeitura para vocês poderem olhar, para que vocês pudessem, né, olhar, compreender, ver um exemplo real já executado de um balanço patrimonial. Bom, falando então da avaliação em si do balanço patrimonial, eu queria comentar que, na verdade, a gente usa, via de regra, os mesmos métodos e técnicas que são passíveis de utilização dentro da contabilidade comercial e privada. Talvez a grande diferença seja o foco que se dê a essa interpretação, né? Enquanto que na iniciativa privada a gente está sempre buscando ali o lucro, a rentabilidade, né, os resultados. Aqui no balanço patrimonial a gente precisa considerar por detrás o contexto, né, da administração pública, qual é a sua finalidade, para que serve a sua estrutura, como ela é composta, tudo aquilo que a gente já estudou, tá? Então é importante fazer essa divisão aí, mas as técnicas mais ou menos são as mesmas. A análise horizontal vai ser uma análise temporal, que compara ali grupos em específico dentro de uma única linha de tempo. Então a gente usa como exemplo, né, a conta banco em 2021, dividindo-se aí pela conta banco em 2020. Então eu estou fazendo uma análise entre dois períodos distintos, o ano de 2021, que seria este ano, por exemplo, contra o ano passado. Mas eu estou trabalhando somente com a conta banco. Isso que é o importante de se entender nessa análise horizontal. E aí, quando eu faço essa divisão, eu entendo que o resultado foi que a conta cresceu 2 vezes em relação ao ano anterior. E aí significa que isso é bom, que isso é ruim? Depende de quem eu estou analisando. O número em si, ele só aponta, né, um caminho. A gente é que precisa fazer essa leitura. Então, se eu estou fazendo o mesmo raciocínio para uma conta do meu passivo circulante, eu sei que é uma obrigação e ela é de curto prazo, e se ela está aumentando, isso não necessariamente vai ser uma coisa boa, né? E aí, quando eu entendo a estrutura das demonstrações, fica mais fácil fazer a análise. Mas a análise horizontal nada mais é do que isso, dividir uma conta por ela mesma em diferentes períodos de tempo. Eu só recomendo sempre que vocês usem essa métrica de pegar o período mais recente para dividir pelo período mais antigo, tá? Porque aí a interpretação ela fica mais fácil, a gente consegue entender se ela cresceu ou diminuiu em direto ali em específico. E aí, às vezes, no início, né, para pegar a sistemática é o jeito mais simples de se começar. A análise vertical vai ser uma análise de participação, que vai comparar grupos em relação ao total. E aí a gente pode fazer ela para o balanço patrimonial e também para DVP. Tá? Neste caso aqui, na iniciativa privada, a gente usa DRE. Mas em resumo, em exemplo, né, a conta ativo circulante no ano de 2021, dividindo-se pelo total do ativo no mesmo ano. Isso é importante, eu não vou dividir pelo ano passado. Então aqui eu não estou fazendo uma análise temporal, eu estou fazendo uma análise de participação. Como assim? Vamos lá fazer a continha. Se eu tenho R$ 100 no meu ativo circulante, divido por 500, que é o total do meu ativo, dá 0,20. Aí eu multiplico por 100 para achar em percentual, né, e vou chegar à conclusão de que representa 20%. Mas o que significa isso? O resultado significa que a conta do ativo circulante, ou seja, bens e direitos de curto prazo que estão à minha disposição para uso,
vão representar 20% do total do meu ativo. Abre parênteses, total do ativo é o quê? O total de bens e direitos. E aí eu posso fazer o raciocínio inverso. Se 20% está na forma de ativo circulante, 80% tem que estar na forma de não circulante. E aí, se eu quero aprofundar, eu vou lá e pego o banco e divido pelo total do ativo de novo. E aí eu vou entender que quanto desses 20% está na forma do banco, na forma de recurso, de dinheiro, ou estoque, ou outras coisas que eu estou trabalhando dentro da minha empresa. Né? E na iniciativa privada, a gente tem essa liberdade com essa ênfase. Então, no setor público, o que se recomenda é o cuidado em relação ao foco principal. Qual que é o foco principal aqui? É o orçamento, né? É o cumprimento do orçamento, da construção de um patrimônio público sólido, duradouro e eficaz naquilo que se propõe, e não necessariamente somente de resultado. Então, ter 20% de recursos à sua disposição significa, comparando ali e aprofundando as análises, pode representar uma coisa boa em relação às dívidas quando a gente trabalhar a análise do passivo. Né? Eu pego lá pessoal e encargos a pagar para observar quanto disso representa as minhas obrigações. E aí eu faço uma comparação para entender se eu vou ter recursos suficientes, se eu vou fazer empréstimo, se eu vou precisar de recursos de outras entidades, etc. Então eu vou fazendo esse contexto aplicado aí ao setor público. Importante só, no balanço patrimonial sempre se utiliza os totais do ativo e do passivo. Né? Na DVP utiliza-se o total das VPAs, que é aquela primeira informação que a gente coloca na DVP, tá? Como se fosse a receita bruta das empresas, né? Tudo aquilo que entrou, que ingressou para o cofre público naquele período. Existem ainda os índices por liquidez, né, ou análise por índices como um todo, que a gente vai ver alguns deles a seguir, mas os de liquidez são bem interessantes para nós aqui, porque eles vão trabalhar essa capacidade financeira da empresa em si em pagar os compromissos. Ah, mas é a contabilidade pública, é a capacidade financeira da entidade pública em pagar os seus compromissos. O índice ele vem da iniciativa privada, ele foi criado para avaliar empresas, mas a gente adapta ele a aplicar ali aos balanços do setor público, como eu disse para vocês várias vezes. Tá? Então não liguem aí os termos ou a ideia, o conceito, apenas adaptem à realidade que nós estamos executando aqui. Porque, como nós vimos, o balanço patrimonial do setor público é inspirado completamente no setor privado. Ele vem das mesmas fórmulas, ele vem das mesmas origens do método de partidas dobradas, como a gente conhece. Então eu pego o ativo circulante, somo o meu ativo não circulante, que é o realizável a longo prazo, né, a mesma ideia aqui, divido pelo passivo circulante mais o meu passivo não circulante, ou seja, excluo dessa análise aqui o meu patrimônio líquido. E aí eu vou entender, de um modo geral, curto e longo prazo, qual é a minha capacidade de pagar ou honrar os compromissos que eu tenho, eu prefeitura, ou eu Estado, eu administração pública nesse exemplo. Liquidez corrente, apenas então a capacidade de curto prazo. Pego só o ativo circulante e divido só pelo passivo circulante. E a métrica ou a medida, o resultado vai ser o mesmo. Então, se der acima de 1, vai ser positivo, neste caso do índice de liquidez. Se der abaixo de 1, significa que o total de bens e direitos é menor do que o total de obrigações. Tá? Então, aqueles índices, como nós vimos em aulas anteriores, continuam valendo da mesma forma. Se der igual a 1, significa que tudo que eu tenho serve para pagar tudo que eu devo. Via de regra nas empresas, qual é a análise que se faz? Tem que ser maior do que 1. Para índice de liquidez é obrigatório que seja, porque senão a empresa está se endividando. Mas aqui, o ideal, né, o perfeito, seria aquilo que eu expliquei para vocês. Então, tudo que a entidade do setor público tem à sua disposição, ela deve. Só que para o balanço patrimonial, aí ele já vai um pouco além do orçamento. Então, é interessante que haja um fôlego, né, porque a prefeitura, a administração pública, ela precisa ser sustentável. Então, ela precisa ter um conjunto de bens e direitos, o ativo, maior do que as obrigações. Né? Então, a via de regra, assim, num cenário perfeito, seria tudo igual. Então, todo o conjunto de bens vai ser ali na perspectiva orçamentária. Né? Mas aqui, patrimonial, a gente precisa entender que o poder público, o patrimônio público, representa um bem de todo mundo. Né? Então, é interessante que ela tenha um resultado positivo nesse cálculo de liquidez, porque aí significa que a prefeitura, por exemplo, não está se endividando, que é o contrário do que acontece com a maioria, né, das entidades do setor público aí no Brasil, infelizmente. Liquidez corrente eu já comentei, o raciocínio se aplica delimitando aí um espaço de curto prazo, né, como eu já falei. Imediata,
é a liquidez seca. A gente também pode usar no setor público, que são muito recorrentes, né? E a imediata, ela vai considerar apenas as disponibilidades, que são aqueles recursos do ativo circulante que já estão na forma de dinheiro, digamos assim, de recursos propriamente dito, de disponibilidades. Às vezes considera-se aí também créditos a receber, né? Na iniciativa privada a gente usa duplicatas a receber ou clientes a receber. Tá? Só tomem esse cuidado de entender essa nomenclatura para poder não se confundir. E aqui para o setor público é possível que haja essa disponibilidade, é possível que, por exemplo, eu já comentei com vocês, uma prefeitura tenha receita por venda de mercadoria, ela tenha receita por prestação de serviço, ela tem receita patrimonial, então tudo isso encaixa. E aí, dependendo da informação que a gente tem, nós podemos ou não fazer essa análise. A liquidez seca é uma fórmula que vai medir essa capacidade, excluindo o estoque, por entender que o estoque precisa ser transformado em recurso à disposição, em disponibilidade. O estoque está lá, ele faz parte dos bens e direitos, mas ele não é necessário, ele leva um tempo para se transformar em dinheiro. Aí por isso que a gente chama de liquidez seca, né? Para poder tirar o estoque e ver realmente só aquilo que já está na forma, né, de disponibilidade, de recurso financeiro principalmente, a ponto de fazer essa análise contra tudo aquilo que a gente deve, sempre dividindo pelo passivo circulante, porque nós estamos trabalhando o curto prazo aqui nesse exemplo. Aí existem também os índices de estrutura ou endividamento. O primeiro deles vai ser a participação de capital de terceiros. Ah, mas isso aqui já é para discutir o lucro e tal. Enfim, dentro da realidade das prefeituras, dos órgãos da administração pública, é possível que uma prefeitura, por exemplo, ela invista em empresas. E aí, se ela investe em empresas, ela pode aplicar essa análise nas empresas, né, ou se há uma participação ali de modo geral, é possível que isso ocorra. E aí vocês precisam lembrar, eu vou aplicar essa análise dentro do balanço de uma prefeitura e eu vou extrair o que dali? Aquele patrimônio líquido é seu. Aquele patrimônio líquido que está apresentado lá é seu, é meu, é de todos nós. Então, aquilo representa uma informação importante para nós. A participação de capital de terceiros é para entender se, por exemplo, os bancos, né, as financeiras de modo geral, que representam aí um capital de terceiro mais fácil de ser compreendido, os fornecedores, né, o pessoal a pagar, todo o passivo circulante e o passivo não circulante. Todos aqueles que são stakeholders, mas de certa maneira não pertencem à entidade, naquela circunstância. Então, todos eles participam desse capital, participam desse patrimônio. E aí nós queremos entender quanto é essa participação dentro das dívidas ou das obrigações que essa prefeitura tem. E aí, por patrimônio líquido aqui, como eu expliquei para vocês, a gente chama de situação patrimonial líquida dentro do balanço patrimonial. Né? Mas a origem aí da informação, o contexto, né, o que representa o conceito, melhor dizendo, é o mesmo. Então, por isso que a fórmula ainda é aplicável aqui, apenas adaptada. O endividamento geral vai mostrar justamente o conceito como o próprio nome diz, então, de curto e longo prazo. Só que aí eu excluo o patrimônio líquido, por entender que o patrimônio líquido mostra a situação patrimonial líquida, ou seja, aquilo que sobra, o valor residual. E aí, via de regra, a gente entende na iniciativa privada e no setor público também que o passivo circulante e o passivo exigível de longo prazo ou não circulante são as dívidas efetivas da empresa, né? São as obrigações que ela contraiu com terceiros. Então, eu olho o curto e longo prazo para entender de quanto eu devo, quanto eu já tenho para pagar. E aí, aqui é o contrário dos índices de liquidez. Se eu tenho lá um índice de liquidez muito bom, quando eu fizer o índice de endividamento, tem que dar o contrário. Eu preciso efetivamente entender essa mecânica, essa lógica. É por isso que eu coloquei aqui, está destacado, né? Quanto menor, melhor. Ou seja, quanto menor esse índice de passivo circulante mais não circulante dividido pelo ativo total, menor o endividamento geral daquela entidade. A composição, para ilustrar se ele é composto em maior parte do circulante ou do não circulante, em regra, quanto menor, melhor, porque aí há um fôlego, há um espaço de tempo para geração de caixa, para pagamento dessas obrigações. E a rentabilidade, como eu dizia para vocês, pode haver aí uma circunstância, né, de participação na iniciativa privada, existem empresas mistas, enfim, então eles são aplicáveis também esses índices de rentabilidade. Mas eles prioritariamente são utilizados na iniciativa privada para os acionistas, para os sócios, para os proprietários e investidores como um todo. Eles vão ilustrar justamente essa análise do lucro. Tá? Então, aqui onde eu trago DRE na fórmula original, a gente utilizaria a DVP, né? As variações de acordo com o patrimônio, ali, as variações aumentativas e diminutivas. Tá?
E aí o lucro líquido que é apresentado e discutido aqui, a gente pode utilizar lá como saldo apresentado, resultado, né, melhor dizendo, apresentado dentro da DVP. E aí só faríamos uma adaptação, né, por entender que existem essas etapas numa DRE, enquanto aqui na DVP a gente não tem. Tá? Porque você não vai tirar, por exemplo, o imposto de renda da DVP, mas você vai tirar o imposto de renda, CSLL da DRE. Então faz a adaptação, mas permanece ali a essência para compreender quanto daquele conjunto de bens e direitos gera de lucro ou de resultado efetivamente de rentabilidade dentro daquele contexto. Então, mais uma vez, né, são análises feitas para a iniciativa privada, mas a gente pode perfeitamente aplicá-las aqui. Lucro líquido após o IR dividido pelo ativo total para falar do retorno sobre o investimento. E aí, se eu estou analisando o balanço patrimonial de uma entidade do setor público, o que é o lucro líquido? É mais ou menos ali o meu saldo existente, né, o meu resultado existente na minha DVP. Então, independe se ele é antes ou depois do IR, ele vai ser a mesma informação. E aí eu posso, por exemplo, jogar isso lá para o meu ativo para poder trazer para a discussão e entender de quanto, né, eu não vou estar falando efetivamente do termo lucro, mas de acordo com aquele conjunto de bens, vamos supor que tem um patrimônio lá de bens e direitos de 100 mil reais naquela prefeitura e aquele resultado patrimonial tenha sido de 5, de 10 reais. E aí eu comparo uma coisa com a outra. Então, 5 reais dividido por 100 mil dá um índice baixíssimo. E aí eu percebo que a geração de resultados está sendo muito pouca. E aí não há exatamente um parâmetro para poder dizer assim, olha, acima de 20% é bom, acima de 30% é melhor ainda. Enfim, isso não existe. Cada empresa, cada entidade do setor público também vão ter a sua realidade. Né? Então, discutir a análise de um município, de um estado e de uma união, como nós temos no Brasil, são discussões diferentes. Eu preciso ter essa dimensão. Discutir o município do estado de Mato Grosso e comparar ele com o município do Ceará são realidades completamente diferentes. Como vocês sabem, o Brasil ele é um país continental, né? Então a gente tem que levar isso em consideração também. Por fim, vamos ter ali a rentabilidade do próprio patrimônio líquido para entender ou aplicar aqui neste caso e fazer comparações. Então eu tenho lá o meu saldo patrimonial, né? O que eu estou usando de exemplo aqui para justificar esse lucro líquido que seria o original, o normal da DRE. Aí eu tenho esse resultado na minha DVP, dividir pelo patrimônio que está sendo apresentado daquela prefeitura. Isso é para entender o resultado comparado a outras informações. Então, se foi lá R$ 10 dividido por 100 mil, fiz a continha, deu X%. E aí eu podia associar esse rendimento à aplicação numa poupança, né? Aplicação em ações, aplicação em aluguel, para comparar realmente, para ver e falar assim, talvez esse dinheiro estaria melhor investido. No caso da iniciativa privada, se faz isso, para discutir realmente qual é o melhor investimento, se é uma poupança, se é uma ação, se é um aluguel, fundo de investimento. Aqui, eu preciso usar essa lógica para entender o quanto aquele patrimônio está gerando de resultado propriamente dito, né, de rentabilidade mais específica. E aí, por fim, a gente pode também aplicar e trazer da iniciativa privada os índices de estoque, se houver controle de estoque dentro da prefeitura, tá? E aí, por estoque, eu estou dizendo aquele estoque que é utilizado para revenda e não o estoque de consumo, tá? São dois estoques diferentes, né? E a gente aprende, então, o PMP, o PME, o PMR. São índices para avaliar ali características e circunstâncias. Então, se a prefeitura ou a entidade do setor público faz o comércio, ela precisa adotar as técnicas que uma empresa de comércio também adotaria. Né? O próprio giro do estoque complementa essa informação. Tá? Então, assim, numa forma geral, esses índices ajudam, né, criam ali a informação necessária para uma interpretação. Eu só estou reforçando várias vezes porque eu quero que vocês tomem o cuidado de compreender que o balanço ele é o balanço patrimonial original, né? Só que com as particularidades que a gente já viu, com a finalidade que a gente já viu. Tá? Então, as demonstrações tem, por exemplo, eu vou levar essa informação para um investidor que vai trazer uma indústria para cá. E aí ele está interessado em quê? Em entender os resultados que são obtidos, se esse município está em crescimento, se ele está no caminho oposto, como é que foram os últimos anos. E ele vai fazer essa análise assim como ele faria se ele fosse investir numa outra empresa. Né? Então, essas informações elas dão base para a tomada de decisão, assim como nós vimos. E aqui em específico, né, os mais utilizados para discutir a qualidade da administração pública são aqueles primeiros, do endividamento, da liquidez e ainda a análise horizontal e a vertical.
A rentabilidade entraria nessa outra discussão para uma análise aí talvez mais socioeconômica, né, numa interpretação não tão direta do índice em si, mas contextualizada a ponto de justificar uma informação. Bom, então são essas as análises que a gente pode executar dentro do balanço patrimonial. Né? Conforme vocês forem avançando na faculdade, vocês vão ver isso aplicado também ao setor privado, assim como eu expliquei aqui agora, e vão compreender que é para isso que se faz a informação contábil, para gerar, né, um resultado que possa permitir uma tomada de decisão. E aqui neste caso, quem toma a decisão é o gestor público e fundamentalmente ele também presta contas. Então, nós precisamos usar esses índices para fiscalizar a administração pública como um todo. Espero que tenha ficado claro. Na nossa próxima aula eu vou fazer o exemplo mais prático disso, né, usando lá o nosso exercício, especialmente aquele novo, para que vocês possam então já ir alinhando aí alguns raciocínios, porque a gente vai ter passivo circulante, a gente vai ter uma variação em relação ao exercício anterior que eu já comentei para vocês. Tá? Então eu espero que tenha atendido as expectativas, agradeço sempre a paciência, né, em relação ao tempo das aulas aí, que demora um pouquinho para gravar e postar, mas estou sempre à disposição. Obrigado pela atenção, pela dedicação e pelo esforço até agora. Vejo vocês na nossa próxima aula.